Queridos alunos, olá, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos dar início ao tipo de aula remota. Vamos começar com o assunto gênero textual, reportagem. Quem está com vocês sou eu, professora Sônia, de língua portuguesa. Então vamos lá. A reportagem é um gênero textual jornalístico, não literário, veiculado nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa, ela não deve ser confundida com a notícia ou os artigos opinativos. Assim, uma reportagem é expositiva e informativa, pois tem o propósito de expor informações sobre um determinado assunto para informar o leitor. Ela também pode ser descritiva e narrativa, uma vez que descreve ações e inclui tempo, espaço e personagens. Por fim, a reportagem é também um texto opinativo, uma vez que apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Vale lembrar que o repórter é a pessoa que está responsável por apresentar a reportagem, que aborda temas da sociedade em geral. Principais características da reportagem: textos escritos em primeira, eu, e terceira pessoa, ele e ela, presença de títulos, foco em temas sociais, políticos, econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto, quando o repórter se pronuncia, e indireto, quando ele coloca as palavras do entrevistado. Objetividade, quando não tem opinião. Subjetividade, quando tem opinião. Linguagem formal, como na gramática. Textos assinados pelo autor. Estrutura da reportagem. Vamos ver como é que ela se posta. Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. O repórter, às vezes, leva muito tempo para fazer uma reportagem. Tem investigações, entrevistas, para depois ele editar. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análise de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. Estrutura básica da reportagem. A estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes. 1. Título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos. Um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. 2. Lead, que vem do inglês lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. 3.
Corpo do texto. Desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na mídia. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Tudo tem que fazer sentido. Diferença entre reportagem e notícia. Geralmente, as reportagens são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela, se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia. Vai ter mais trabalho. Já a notícia são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Fiz para vocês aqui algumas questões para vocês fazerem um exercício, exercitarem sobre o assunto. Vocês vão fazer no caderno de vocês. Primeira questão. Aponte as principais características do gênero textual. Reportagem. Segunda questão. Quais os suportes em que as reportagens aparecem geralmente? Onde é que a gente vê as reportagens? Terceira. Qual a principal diferença entre os gêneros textuais, reportagem e notícia? Então, vocês vão rever de novo o vídeo para poder fazer essas questões no caderno. Chegamos ao final. Obrigada e saúde a todos vocês. Até a próxima. Tchau e beijinhos para vocês.